professor Fabrício com vocês. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da nossa região, a região Americana, mais especificamente como a Americana surgiu. E isso nos remete a Carioba. A Americana desenvolve-se, cresce, se torna o que é hoje graças a Carioba, a região de Carioba, as tecelagens e a história de Americana são entrelaçados. Tudo começa no ano de 1875, quando os irmãos Antônio e Augusto Souza Queiroz, em sociedade com o engenheiro americano William Poultney Ralston, adquirem a Fazenda Salto Grande. A Fazenda Salto Grande já existia, já era produtora de café, mas eles adquirem e instalam ali, nessa fazenda, a primeira indústria da Vila Americana. Se você não sabe, a cidade de Americana tem esse nome porque sofreu forte colonização de um grupo de norte-americanos que, após a Guerra da Secção, vieram aqui para a cidade, formaram a sua colônia e formaram a Vila dos Americanos, a conhecida depois como Vila Americana. Esses irmãos, depois de adquirirem, né, essa região, ela foi depois adquirida pelos irmãos ingleses George Clement Wilmot em 1889 e recebe o nome de Fábrica de Tecidos Carioba, palavra que na língua tupi significa pano branco, porque eles fabricavam panos, tecidos para a roupa dos escravos e também para as embalagens de café. Em 1896, essa atividade dos irmãos, essa tecelagem, ela é cessada porque houve grande problema financeiro e ela é entregue ao banco. Já no ano de 1900, ela foi adquirida então pelo comendador Franz Miller, um imigrante alemão. Veja que a Carioba e a região de Americana é muito movimentada na questão da imigração estrangeira nos anos de 1800, 1890, 1880, 90. Final da década do século XIX, o Brasil sofreu forte imigração de países europeus. E Americana foi uma cidade que, além dos norte-americanos, como eu falei, pós a Guerra da Secção, sofreu também grande presença de imigrantes estrangeiros. O Sr. Miller, em 1901, adquire a fazenda e a fábrica de Carioba e começa a construir ali ao redor daquela região casas para os funcionários, né, para seus filhos também, e vai expandindo a produção têxtil de Carioba. Ele tinha uma forte capacidade administrativa baseada no estilo europeu. Então foi dando várias oportunidades de empregos, principalmente aos imigrantes, como também lazer, educação e diversidade cultural. A Carioba chegou até mesmo seu cinema, seu clube. A Vila de Carioba, na verdade, depois como ficou sendo conhecida, se tornou um grande centro e um grande, digamos assim, a grande força que fez a Americana crescer e principalmente, fazer a Americana ser conhecida nacionalmente como a Princesa Tecelã, posteriormente, nos anos vidouros. Em 1911, um detalhe muito interessante, em 1911 é construído a primeira hidrelétrica que fornece energia, não só para a fábrica do Sr. Franz Miller, mas também para os empregados da Vila Americana, Santa Bárbara, até Sumaré, Nova Odessa e Cosmópolis. Então veja como a Carioba foi um lugar muito produtivo, muito importante aqui, não só para o crescimento da cidade americana, mas também para toda a região nossa aqui no entorno. Em 1920, a Fazenda Salto Grande, a produção de algodão, era integrada à fabricação do tecido. Então até então produzia-se o algodão, cultura vinda com os imigrantes norte-americanos, eles trouxeram arado, trouxeram também a produção plantio do algodão, que era muito característico nas regiões do sul dos Estados Unidos, de onde vieram a maioria dos imigrantes americanos. Tudo isso é integrado para a fabricação de tecido, sendo exemplo de industrialização vertical, ou seja, começava desde a matéria-prima até o seu produto final. A fase de tecelagem, então, era conveniada ao Instituto Agronômico de Campinas para o desenvolvimento de sementes de algodão, milho e feijão, e produzia feno,
para a pecuária de leite. Esses produtos eram usados também para o abastecimento da Vila Operária. E seu número de empregados, veja só, o ano era 1939. Seu número de empregados chegou a ser de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Isso uma coisa muito fantástica para a época. Em 1939, se pensar todo um conjunto da produção, desde a matéria-prima, a melhoria do material que se tinha, fazendo-se convênio com a ciência, isso tudo ali germinado, crescendo em Carioba. O comendador Miller, como a gente falou aqui, acabou estruturando, melhorando a já existente tecelagem Carioba e formando ali a vila de Carioba também. Ele falece em 1920, mas deixa toda a continuidade do seu trabalho para os seus filhos. 1930 também é um ano marcante, porque o filho do comendador Franz Miller, Hermann Miller, muito conhecido aqui americano, inclusive temos até uma rua em homenagem ao Sr. Hermann Miller, assumiu a gerência, levando a grande prosperidade da empresa, a tecelagem da fábrica, sob sua administração. E teve uma grande participação também política na vida americana, defendendo a bandeira de desenvolvimento da cidade. A década de 1930 foi um pouco conturbada. Também nós tivemos ali a Revolução Constituinte, sérias revoluções aí, problemas globais. Vimos em 1928 a quebra da Bolsa de Nova York, por exemplo, então a economia estava um tanto quanto conturbada. Mas, veja só, globalmente conturbada, mas em Carioba foi uma década de auge, que começou logo em seguida a sentir o aumento da concorrência também. A Segunda Guerra Mundial eclode, o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas no começo se alia, em princípio, ao eixo, depois ele deixa e se alia aos Estados Unidos e aos aliados, e o Brasil vai, e aí começa a colocar, veja só, nós falamos que a Carioba era formada por muitos imigrantes, e o governo getulista impõe restrições a todos os imigrantes descendentes italianos, japoneses e alemães. E isso começa a dificultar, somente para a família Miller, que era uma família de origem alemã. E com a concorrência cada vez maior, a dificuldade em conseguir empréstimos, porque de origem alemã, para continuar seus negócios, Hermann se vê obrigado a vender a fábrica. Então, infelizmente, em 1930, nós temos que a fábrica de Carioba, tecelagem de Carioba, é vendida, sai dos controles da família Miller, e isso sofre um grande impacto para toda a região, porque toda a estrutura que foi montada, como a gente falou, culturalmente, socialmente ali, começa a ficar um pouco abalada, né? Em 1944, então, a fábrica é passada para o grupo JJ Abdala, né? E não houve uma expansão na fábrica e da vila, né? Mas os Abdalas também não conseguiram vencer a concorrência, né? Aliás, perdão, correção, houve até uma grande expansão, mas a concorrência já estava muito maior. Com o crescimento de Americana também, as pessoas foram pouco a pouco migrando para a cidade e abandonando a vila. Então, se em 1939 nós tínhamos 2.000 pessoas morando na vila de Carioba, aos poucos isso foi diminuindo, porque a cidade foi desenvolvendo em outros aspectos, e aí foi se perdendo em número de pessoas e em qualidade de se viver lá. Muitos tecelões da fábrica compraram teares. Uma coisa muito característica também, para você saber, aqui de Americana, durante muitos anos, a Americana foi conhecida como Princesa Tecelã, porque nós tínhamos pequenas tecelagens domésticas. Então as pessoas compravam teares e faziam o que nós chamava-se na época de fazer fações. O que é fazer uma fação? Você pega serviço de outra empresa maior e produz para essa empresa. Então nós tínhamos aqui a Americana muito disso, né? Pequenos, e os tecelões de Carioba começaram esse processo, né? Começaram a comprar teares, né? Abrir suas pequenas empresas e fazer a que fala-se fação, mas na verdade a palavra correta é facção, né?
recebiam fio e teciam com a ajuda da própria família. Então, a década de 1940, 1945, 44, 45, começou a ter ali o declínio de Carioba. Carioba começa a perder força, dando um salto, né? Para não nos estendermos demais, né? Nosso tempo é um pouquinho curto, mas dando um salto temporal aí significativo, os anos 70 foram um ano de muitas greves, muitas dificuldades financeiras, e os salários operários eram pagos até em tecido. A tecelagem Carioba, né, que era o centro ali, que foi o motor do crescimento econômico de Americana e depois também do meio têxtil para a cidade, ela acaba perdendo força, seus funcionários acabam sendo demitidos e em 31 de dezembro de 1976 a fábrica para de funcionar. Carioba fecha as portas em 31 de dezembro de 1976. Um fato muito triste para a cidade e com certeza para a região. Os anos 80 marcaram, infelizmente, o declínio da Vila Carioba. Como a gente falou, já havia uma migração muito grande. A Americana, a cidade, a prefeitura, recebe o complexo de Carioba nos anos 80 da família Abdala, o casarão, o Salto Grande e as casas restantes, porque muito foi demolido, né? Houve um tombamento, mas nisso já havia se perdido muita coisa. O que se salvou foram o casarão da família Miller, né, que hoje é a Casa Herman Miller de Cultura, algumas casas, uma casa que era o grupo escolar, que funciona como centro de cultura também, e lógico o casarão do Salto Grande, que já é centenário, já era centenário antes mesmo de ser adquirido pela família Miller e os primeiros proprietários ali da tecelagem de Carioba, da região de Carioba. Então nós temos nessa região o crescimento, né, nascimento da cidade americana quanto força motriz, quanto econômica, e também do posterior declínio disso, que também vem a ser um reflexo depois do declínio da força têxtil na região de Americana, na cidade de Americana em princípio. Certo? Isso é bem rápido, eu sei, bem agitadinho, bem rápido, mas é um pouco para nós aqui hoje, né, falando com vocês da nossa cidade de Americana, do nosso município, da história, do crescimento e desenvolvimento, tanto humano quanto econômico de Americana, a partir da nossa querida Vila de Carioba, né, da nossa tecelagem de Carioba. Certo? Um abraço, fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!